Graça e paz, igreja. Amém. Você trouxe a sua ficha com meus desejos para 2015. Quero lhe dar a oportunidade de você entregar aos pés da cruz como um ato profético da sua dependência, do seu coração diante de Deus, para entregar nas mãos dele. Por gentileza, venha e coloque a sua ficha ali no cesto. Venha com o coração grato pelo agir, pelo cuidar de Deus na sua vida, e que Ele é que cumpre, como diz o anelo do justo, Deus o cumpre, que se possa experimentar o surpreender de Deus nesse processo que nós estamos caminhando. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza, e vamos entregar aos pés do Senhor. Pai Celeste, obrigado que nós podemos entregar os desejos que o Senhor tem colocado no nosso coração aos pés da cruz como um símbolo para nós, Senhor, que entregamos ao Senhor. E é para o Senhor todos esses desejos, que o nosso desejo maior é que o Senhor seja glorificado e honrado na nossa vida. Te exaltamos, ó Deus, e bendizemos o nome, que nós podemos confiar todas as coisas ao Senhor. Obrigado também pelo retiro dos jovens na próxima semana. Oramos, ó Deus, que esses dias de preparação sejam dias de uma alegria tremenda no coração, já que o Senhor dê aos teus filhos visões e sonhos pela obra que o Senhor está preparando para aqueles dias ali, que eles sejam tomados, ó Deus, envolvidos com o teu cuidado, com o teu favor. Pai, eu quero também te agradecer pelo propósito de oração desses 21 dias. Abençoa cada um e guarda cada um nesse propósito. Alegra-nos, ó Deus, desperta-nos a cada manhã e a cada fim de tarde para te buscar e ver como o Senhor opera por intermédio da oração. Muito obrigado, Pai. Aqui está, Senhor, a sua palavra. Eu peço a Deus que o Senhor trate conosco e ministre o nosso coração em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Antes de você se assentar, se você ainda não deu aquele abraço gostoso no seu irmão, na sua irmã, dá aquele abraço gostoso, libera uma palavra de vida, uma palavra profética, uma palavra que anime, encoraje, que levante o seu irmão. Talvez essa palavra, ele que está esperando e veio para esse culto para receber essa palavra. Então, fale com coragem. Glória a Deus. Marcos estava falando ali dos 21 dias de oração, esses 2 vezes de 21 minutos que temos pela manhã e pela noite. É um propósito que nós estabelecemos junto com a nossa cobertura e junto tem várias igrejas que estão no mesmo propósito. Então vamos caminhar juntos, seja corajoso a levantar de manhã e a orar ali em línguas, adorar a Deus, atue como um sacerdote diante de Deus e daí depois como um rei na sua proclamação contra todo intento maligno, a vitória do nome de Jesus sobre ele e também sobre aquilo que Deus tem colocado nessa ficha, meus desejos para 2015. Proclame isso diante do Senhor e veja e abra os olhos para ver o que Deus irá fazer. Amém, queridos? Hoje queria falar com você sobre esse tema, a visão de unidade. Nós temos falado aí durante janeiro sobre a questão do potencial, que há um potencial tremendo na sua vida, potencial tremendo na sua família, na igreja. O potencial que nós temos, ele excede a nossa compreensão. Se você só pensar naquele versículo que do seu interior fluirão rios de água viva, imagine o potencial que habita dentro de você. Aqueles que creem no nome e na autoridade do nome de Jesus, eles vão impor as mãos e os enfermos serão curados e os oprimidos serão libertos. Há um potencial tremendo, olhe para as suas mãos, veja o potencial de Deus de cura, de libertação, não só para uma, para duas, para uma nação inteira, pelo que Deus tem colocado no seu coração. Há um potencial que vai além da nossa compreensão e nós precisamos crer nesse potencial. Esse potencial, ele vem sobre as nossas vidas por pequenas sementes que chamamos de desejos. Pequenos despertar, uma palavra, uma semente da parte de Deus para o seu coração.
E aí Deus espera que você creia nessa palavra e que você circunde ela com a sua oração, com o seu cuidado, que você anote ela e visite ela de tempo em tempo, orando ela e conversando com Deus sobre ela. E à medida que você vai conversando com ela, Deus vai mostrar o seu propósito, a partir do propósito vai lhe dar uma visão. A visão é um dom que Deus tem dado para você, assim como você tem a sua vista natural, você tem uma vista, um olho no seu coração, né? Não aquele olho no meio assim. A palavra de Deus fala que Ele ilumina os olhos do nosso coração. Há uma visão, e isso se chama visão. Deus te põe no seu espírito uma visão daquilo que Ele quer fazer. Ele dá imagens, Ele lhe dá sonhos, é a linguagem dEle, para despertar você para a obra que Ele quer fazer. Muitas vezes, na maioria das vezes, essa visão excede a nossa compreensão, excede a nossa capacidade, excede a nossa capacidade financeira, vai muito além do que nós podemos imaginar que nós, de alguma forma, iríamos conseguir. E aí nossa busca, nossa rendição a Ele, o colocar diante da cruz e pedir que Ele nos ensine os seus caminhos, é uma das maneiras como Deus trabalha a visão. E hoje queria trabalhar especificamente um ponto, nós conversamos um pouco sobre isso hoje de manhã com os apacentadores, sobre a visão, uma visão de unidade. A palavra unidade, se eu fosse para perguntar para você uma pergunta muito simples, quem alcança mais? Quem conquista mais? Quem anda em unidade ou quem anda sem unidade? Tentei colocar a palavra desunidade, mas acho que não existe essa palavra desunidade. Com unidade ou sem unidade? Quem alcança mais? Um casal que conversa junto, decide junto, faz coisas junto, e um casal que fica discutindo, disputando entre si para ver quem alcança mais. Quem vai mais longe? Quem é mais forte? Aquele que anda na unidade ou aquele que anda por si só, pelo seu próprio entendimento, quer fazer as coisas conforme a sua própria vontade e não ligando para a opinião dos outros? Quem avança mais? Quem conquista mais? Creio que a resposta para você é quase que lógica, não é? Quem alcança mais? Porque muitas vezes nós temos tudo. Temos entendimento, temos as finanças, mas não conquistamos. Temos a palavra de Deus, temos os dons, temos a experiência, mas alguma coisa nos falta. Por outro lado, existem pessoas, muitas vezes, com muito menos conhecimento bíblico, muito menos experiência, muito menos finanças, e parece que conquistam muito mais. Há um segredo que Deus estabeleceu na sua criação. E esse segredo se chama unidade. Quando nós entendemos como a unidade funciona, nós conquistamos muito mais rápido, e vamos muito mais longe, e ficamos muito mais felizes. E gastamos muito menos energia. E por aí vai. Quando nós trabalhamos a questão de andar em unidade. Eu gosto dessa palavra com unidade, que se dá a palavra, lendo tudo junto, é comunidade. Um dia eu estava sentado à mesa de uma refeição ali na colônia de Vitimarsum, na comunidade menonita, e era uma festa da igreja, tinha tido um culto, e depois do culto havia um almoço, um café, eu acho. Nós estávamos juntos ali, e uns tinham trazido o cookie, outros tinham trazido o salgado, outros o doce, e havia uma comunhão, e outros tinham feito o café, uns estavam servindo, outros estavam na mesa sentados. Havia um tempo que havia esse tempo de comunidade. E enquanto estava ali curtindo aquele tempo, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse assim: eu quero que você faça isso, que você reproduza isso na comunhão cristã Shalom. Gerar comunidade. Gerar o sentar juntos, fazer as coisas juntos, trabalhar e ajudar uns aos outros. Como alguém disse, o centro da nossa fé é Jesus. O centro da nossa vida em comunidade é a igreja, é a comunhão da fé. É ali que nós vivemos e nos movemos e juntos conquistamos e fazemos o que precisamos conquistar.
Temos experimentado isso, o que é ser comunidade nos nossos 21 anos que estamos celebrando esse ano. E conquistamos o que conquistamos, chegamos onde chegamos, porque trabalhamos a questão da comunidade, da comunidade. A palavra que nós esses dias conversamos também, você já conhece de cor e salteado. Leia aqui comigo esse texto. Não havendo visão, o povo se corrompe. Você pode encontrar na sua Bíblia uma tradução que diz assim, não havendo inspiração divina, ou não havendo a profecia, ou a palavra inspirada de Deus no coração, o povo se corrompe. A visão aqui significa revelação. Deus dá um sonho, Deus dá uma palavra, que também pode ser traduzido como profecia, uma palavra inspirada no coração de Deus para a sua vida, e que Ele transforma como uma imagem, como nós vimos na semana passada, a linguagem do Espírito de Deus é uma linguagem que vem com sonhos, que vem com visões, que vem com palavra profética, com essa palavra inspirada da parte de Deus. Você vai concordando, entra em unidade com Deus sobre ela, e você experimenta o agir de Deus. Isto é, o próprio Deus, Ele revela ao nosso coração o que Ele está pensando e querendo fazer. E para termos uma visão, precisamos da revelação divina no nosso coração. A única maneira de descobrir essa visão é ouvindo a voz de Deus, é estando diante dEle. É participar no meio de um louvor e dizer, Deus, fala comigo sobre esse projeto, ensina-me. Ou às vezes de uma forma despretensiosa, simplesmente adorando a Deus e se rendendo a Deus, Ele vai lhe dar imagens, Ele vai lhe dar sonhos durante o dormir. À medida que você o busca, Ele lhe inspira, e da parte dEle, Ele fala dos sonhos dEle, da visão dEle na sua vida, na medida do potencial que Ele colocou dentro da sua vida, naquilo que Ele estabeleceu para a sua vida. Você não é uma obra do acaso, nem simplesmente porque alguém decidiu ter uma relação e você nasceu, não. Você nasceu no tempo certo, da maneira que Deus estabeleceu, para que o propósito dele se estabeleça por intermédio da sua vida. Deus teve um plano, Deus tem um propósito, e Ele disse, eu vou estabelecer o Marcelo. E Ele vai encaixar certinho nesse meu propósito, e Ele vai agir, eu vou agir por intermédio dele. Assim na vida de cada um de nós. E em conjunto, da mesma forma, Deus trabalha sempre nas mais diversas formas. Ele tem propósitos individuais e corporativos, e não só locais corporativos, mas dentro de uma cidade, em conjunto com pessoas, e também dentro de uma nação. Deus tem propósitos. Deus deu o nome para a terra brasileira de Brasil. Brasil significa braseiro. Por que nós não somos chamados de brasilianos, que nem os venezuelanos? Por que nós somos chamados brasileiros? Os brasileiros são aqueles que trabalham na brasa, são aqueles que estão ali trabalhando no fogo do braseiro que é o Brasil. Essa nação tem um propósito da parte de Deus de ser uma nação que queima incenso, que queima o fogo da adoração diante dele. Por isso fez esse povo um povo feliz. Por isso fez esse povo um povo festeiro. Por isso que nós temos alegria em celebrar e fazer festas. A perversão desse propósito de Deus, você vai ver no próximo final de semana, ou nesses dias que está acontecendo. É a prostituição do propósito de Deus. Deus tem um propósito que nós sejamos alegres, felizes, celebremos a obra dele, o agir dele. E o ser humano, ele prostitui, ele usa de forma errada o que Deus deu para ele. Deus em todas as coisas, para cada grupo, para cada pessoa, para cada família, estabelece propósito. E para que esse propósito possa avançar, eu preciso entender a visão dele. Se eu não tenho a visão clara, se eu não tenho a inspiração dele na minha vida, eu me corrompo. Eu vou apodrecendo. Eu não vou vivendo. Eu não vou crescendo, eu não vou amadurecendo, eu vou regredindo, como é natural para um ser humano. Se ele não caminha dentro da visão de Deus na vida dele, ele se corrompe, ele se prostitui, ele se desvia do propósito divino. E precisamos sempre trabalhar a visão no nosso coração. Quando desanimamos em qualquer área, seja profissional, seja espiritual, seja na vida conjugal, na vida familiar, num projeto que Deus nos deu como
o chamado grupos familiares, quando de alguma forma perdemos o ânimo, a alegria, precisamos reacender a visão de Deus. Pois a visão de Deus, quando ela vem sobre nós, ela faz exatamente o contrário do corromper. Ela faz crescer, ela faz brilhar, ela gera vida, ela gera ânimo, ela gera energia no nosso coração, ela gera uma graça de superação em qualquer situação que possamos nos envolver. A visão constrói, a falta de visão, ela destrói. E eu preciso ter sempre claro a visão. Anos atrás eu falei para as crianças, estudar é gostoso, né? Sempre cito esse exemplo porque foi clássico na época conosco. E as crianças ficaram olhando para mim, acho que agora o pastor exagerou, né? Estamos começando um ano letivo, um ano de estudos. Estudar é gostoso. Ler é precioso. Estudar, ter tempo para ir para uma segunda, uma terça-noite, separar por 2 anos uma segunda e uma terça-noite para estudar a palavra de Deus, que coisa tremenda. Não se pode perder oportunidades como essas. Porque Deus, Ele quer que você amplie o seu conhecimento. A ignorância sempre vai trazer a destruição. Quando eu conheço o caminhar, o pensar de Deus, os horizontes vão se ampliando. E a capacitação do potencial de Deus, a manifestação do potencial de Deus vai ampliando cada vez mais na nossa vida. Quando você tem uma visão clara sobre os estudos, a alegria está ali. Mas quando nossos filhos não têm alegria para a visão, para o estudo, o que eu preciso fazer com eles? Trabalhar o quê? Justamente a visão. Por que você está estudando? Lá na frente, você é para se estabelecer como um médico, um doutor. Você vai ajudar muitas pessoas. E esses dias, levantando cedo ou indo à tarde para a aula, são dias que você está construindo isso que Deus colocou no seu coração. Imparta, coloque uma visão no coração dos seus filhos. Coloque uma graça de ver além do natural, além daquela, às vezes, que chamamos de chatice, de ir para a escola, de estudar a tabela periódica que nós falamos esses dias. Tem tantas coisas. Quando nós entendemos a visão, a vida ela toma um outro rumo para nós. E quando nós caminhamos dentro da visão da unidade, veja o potencial da visão de unidade. Você conhece a história de Gênesis capítulo 11? Eu não vou ler o texto, vou fazer a menção dele. Ali se conta a história da Torre de Babel. Todo o povo ele tinha só uma linguagem e eles tomaram uma decisão juntos. Eles estabeleceram um propósito. É isso que nós vamos fazer. Vamos construir uma torre. E essa história vem logo após o dilúvio. E eles determinaram no coração este propósito. Nós vamos construir uma torre e nós não vamos morrer. Se aparecer um dilúvio, nós vamos correr para essa torre e vamos chegar aos céus. Nós vamos construir ela de tal forma que a gente chegue aos céus e a gente não vai ser mais destruído de tal forma. O interessante é que quando eles se uniram no propósito, eles começaram a trabalhar ali. E desenvolveram e trabalharam. Trabalharam de tal forma que chamaram a atenção dos céus. E Deus, quando tem alguém que anda em unidade, chama a atenção dele porque não é muito comum as pessoas andarem em unidade. E ele olhou para a humanidade e viu que essa humanidade estava andando em unidade. E Deus conversou consigo mesmo. Ele disse, vamos lá descer e vamos confundir a língua desse pessoal, a linguagem deles. Porque não haverá restrições para tudo que intentam fazer. Eles realmente vão conseguir o propósito que eles estabeleceram. A unidade tem um poder destrutivo ou construtivo, assim, fora do comum. Deus teve que intervir na humanidade naqueles dias, porque a humanidade ia se autodestruir nesse propósito de unidade que eles estavam estabelecendo. Deus teve que confundir as línguas e separar as pessoas
para que elas não conseguissem alcançar aquele propósito que eles tinham estabelecido. Deus entrou com a mistura das línguas, que depois ele, como sabemos, ele restaura no dia de Pentecostes, em Atos 2, quando ele dá uma nova linguagem para o povo de Deus. Mas aqui ele só para visualizar isso, não há restrição, não há limitação, não há impedimentos quando se estabelece a unidade em torno de um propósito. Quando você entendeu a razão do para quê, a sua família existe. E sua família se une em torno desse propósito. Não há restrição mais. Não há impossíveis. Não há limites que vão vencer esta família. Esta comunidade que anda em unidade, que se estabelece assim, Deus diz, não há restrição. Não há que possa impedir eles conquistarem o que eles colocaram no seu coração. Agora imagine o potencial que há na sua vida e na nossa vida. Quando nós nos unimos ao coração de Deus e cantamos, venha o seu reino, faça-se a sua vontade, assim como o seu reino é nos céus, que ele se estabeleça na face da terra. Assim como a sua vontade se cumpre nos céus, que ela se cumpra na face da terra. A sua vontade que é boa, agradável e que é perfeita. Quando nós nos unimos no propósito de manifestar o reino e focamos juntos, a nossa força é maior do que um laser. A nossa força é muito maior do que milhares de reais possam ter. Não haverá restrição para um povo que anda em unidade. Veja esse propósito que Jesus estabeleceu na sua oração em João 17. Eu não coloquei ali, mas João 17, ele diz assim, entre os pedidos que ele coloca, ele fala da unidade dos seus. E ele diz assim, eu rogo, a fim de que todos sejam um. E como é tu, ó Pai, em mim e eu em ti também, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A unidade da igreja tem o padrão da unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que opera em nós. E quando nós andamos em unidade, o que é que acontece? O mundo, não algumas pessoas. Quem vai crer? O mundo. Essa é a força, o potencial que há na unidade. E esse é o propósito da unidade, que as pessoas creiam em Jesus, que foi enviado por ele. Que as pessoas creiam e reconheçam que Jesus é o Senhor, como diz lá num outro texto em Filipenses 2, todo joelho irá se dobrar e confessar Jesus é o Senhor. A ele tudo pertence. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. O poder da unidade traz isso. E vai além de interesses pessoais. O nosso propósito não pode estar envolvido com interesses pessoais. Sempre que vem interesses pessoais, a unidade ela é rompida. A unidade ela é encontrada quando nós estabelecemos um propósito que está em linha com o propósito de Deus para as nossas vidas. Esse ano nós temos conversado sobre esse propósito. E nesse semestre em específico, queremos nos unir nesse propósito de abençoar os nossos relacionamentos, a tal ponto que o amor de Deus os toque de tal intensidade pelo servir, pelo cuidado, pelo amor para com essas pessoas, que elas venham a crer em Jesus. De livre, espontânea vontade, de desejo de conhecer aquele que os criou, aquele que deu a vida, o sopro de vida na sua vida. Que o mundo creia de coração, haja uma concordância no coração realmente. Jesus é aquele que criou os céus e a terra e que veio a esse mundo e morreu por nós, tomou sobre si os nossos pecados para que tenhamos a vida e a tenhamos em abundância. Quando você pega a visão de unidade, a Bíblia fala num Salmo 133, ele dá uma visão. Ele fala por uma imagem. Primeiro ele fala dessa declaração, como é bom e agradável quando um casal anda em unidade, quando uma família anda em unidade, quando os irmãos, quando nós uns com os outros andamos em unidade.
quando nós entendemos que juntos nós somos mais fortes, juntos somos melhores, juntos nós conquistamos muito mais. Quando percebemos a força dessa unidade e caminhamos nela, ele dá um suspiro e diz, ou outro texto diz, né? Sabe quando você olha para alguma coisa e fica admirado, diz, o gaúcho diz, bate. Como é agradável, como é gostoso chegar num lugar que você experimenta já no ambiente, esse coração de unidade, essa presença de estarem juntos, de não haver disputa. Sempre quando há disputa, se já percebe no ambiente da casa, no dormir, na maneira de se conversar ou não conversar. O ambiente vai estar impregnado ou com a unidade ou com a falta dela. Mas quando há esse ambiente agradável, esse ambiente gostoso, esse ambiente que nos atrai, porque no seu coração, no meu coração, no coração de cada um de nós, há um desejo. Porque o Espírito anela por isso, por andar em unidade. O Espírito Santo que habita na sua vida, habita no seu irmão. Ele anela pelo fato de você andar junto, ser unido com os seus irmãos, com as suas irmãs. Não há nada que entristeça mais ao Espírito Santo, como diz o texto lá em Efésios, quando há gritaria, quando há discórdia, quando há amargura, isso entristece o Espírito Santo. Vai contrário ao propósito que ele tem com a sua e com a minha vida. E ele trabalha duas imagens, uma imagem sacerdotal. Peguei aqui uma foto, gostei dela. Representa ali Moisés, colocando a mão sobre Arão, instituindo ele no sacerdócio. Mais ou menos assim era a roupa do sacerdote, toda azul, com o peitoral, com as 12 pedras. O sumo sacerdote ali sendo abençoado diante da arca. E ele continua dizendo nesse salmo, que essa unidade, que é tão prazerosa, é como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola as suas vestes. Talvez essa não seja uma das melhores visões para nós em nossos dias, imaginando você recebendo o óleo sobre a sua cabeça, descendo, te tomando aquele óleo. Alguns já começam a ficar meio assim, né? Ueca! Mas o óleo representa esse mover do Espírito Santo. Quando essa presença vem sobre nós, você vai experimentar como que uma quentura, um fogo, um bem-estar que vem sobre a sua vida. Isso acontece quando você entra na adoração em Deus, se une ao coração dEle, e você reconhece, se une ao propósito dEle, se une aos outros. Você vai percebendo essa presença, a manifestação dessa presença, a ambiência, o ambiente muda, e às vezes até, nem sempre, mas muitas vezes até o nosso físico ele é tocado. Quando a unção sacerdotal ela vem, a comunhão com Deus ela flui livremente. O agir de Deus ele está presente nas nossas vidas, percebemos a presença de Deus. Quando nós nos unimos na declaração da comunhão com Deus, você percebe isso, você percebe. Não precisa sentir, mas você percebe. Você percebe no seu espírito, não sei como explicar isso. Mas quando essa unção sacerdotal lhe toca, e ela vem como uma expressão dessa unidade, e quando há essa unidade entre nós, o Espírito Santo se sente muito à vontade a tocar a sua vida, a minha vida, a trazer a cura, a trazer o consolo, a trazer o encorajamento, a trazer o ânimo, para que nós possamos caminhar e enfrentar o que está diante de nós. Essa ambiência, ela é tocada por causa que, como diz aquela música, não sei se a gente subiu, o céu desceu, os céus se abriram sobre nós. E isso acontece na unidade, quando há esse caminhar de unidade. E o outro exemplo que ele cita é uma unção de rei, quando ele cita que é como o orvalho do Hermon. Aí você tem uma foto desse monte chamado Hermon, que fica bem ao norte de Israel, e que desce sobre os montes de Sião. Desde o norte, o orvalho, porque são 3.000 metros de altura, tem o gelo permanente lá,
e esse contraste de temperaturas que acontecem à noite, vem esse orvalho sobre toda a terra, e você vê nesse vale, perto desse monte, ele está todo verde, mesmo que aquela região é uma região muito árida, quase não tem chuva, muito menos chuva do que nós temos aqui. E é um vale rico, um vale frutífero, um vale que traz alimento para a população, e é um lugar agradável de se viver, de usufruir aquilo que está ali. E esta unção, ela vem quando há unidade, quando duas pessoas decidem caminhar juntos, quando um grupo de pessoas decide caminhar junto no mesmo propósito. Essa unção de rei é a capacidade de frutificar, de subjugar a terra, de obter sustento abundante. E um sustento abundante é aquele que você tem para você, o suficiente, e você tem alegria e satisfação em compartilhar com as pessoas ao seu redor. Não é uma unção que acumula, é uma unção que recolhe tudo para poder distribuir e abençoar outras pessoas. Assim Deus pensou quando Ele abençoa, e quando abençoa com abundância a vida de uma pessoa. E aí ele conclui o salmo dizendo assim: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Como disse hoje de manhã, você não foi gerado por Deus para ficar correndo atrás de bênçãos. Você não precisa mais fazer campanhas para que você seja abençoado. Em Cristo Jesus, ao crer nele, a bênção dele repousa sobre a sua vida. Você foi planejado por Deus de tal forma que a bênção dele lhe acompanha. Por onde você vai, a bênção dele acompanha a sua vida, e as obras das suas mãos, elas são abençoadas. A bênção, ela é ordenada, como é chamada aqui. Deus ordena. Deus olha para onde tem unidade, e Deus dá uma palavra de ordem para que os anjos venham e sirvam no que é necessário, para que as bênçãos dele se manifestem na vida dessa pessoa. Deus quer ordená-la sobre a sua vida. Deus quer que você usufrua as bênçãos dele. Deus não quer que você fique correndo atrás das bênçãos e fazendo tudo que é possível, se esgoelando para que Deus te abençoe. Ele já lhe abençoou. Entre na unidade com o Espírito Santo, entre na unidade com o Senhor Jesus, entre na unidade com seus irmãos na fé e usufrua o que Deus tem para a sua vida. Se algo não funciona, busque alguém para que possa concordar com você. O Senhor Jesus, lá em Mateus 18, ele dá uma outra visão. Eu só coloquei a imagem aqui para simbolizar isso. Ele diz assim: em verdade, eu digo para vocês uma coisa: se dois entre vós, sobre a face da terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura venham a pedir, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Este versículo, ele reporta aquele versículo de João, para que a sua alegria seja completa. Veja o cartão sem limite que você recebeu aqui. Diz que tem um cartão, né? Não tenho ainda acesso a ele, chamado Black. Com esse cartão, esse não tem limite. Ninguém nunca vai te incomodar pelo limite, porque eles conhecem o perfil da pessoa, e ela com o cartão ela compra um carro, sem problemas, sem limite. Passar o cartão, comprar uma casa. Uhul! Quem recebe? Deus lhe deu isso em Cristo Jesus. Se dois sobre a face da terra se concordarem, entrarem em concordância, em unidade, e ele diz ainda a respeito de qualquer coisa. Lambano mesmo, que significa eu recebo. Imagine só a visão que Deus dá para a sua vida. É claro que Deus, se você pedir por certas coisas que estão contrárias à vontade dele, Deus não pode te dar isso, porque ele não pode se contrariar a si mesmo. Pedir caminhos de prostituição, ganhar dinheiro ilícito,
Um dia uma pessoa chegou para mim, pastor, ora por mim. Vou ganhar lá uma bolada. São milhões e milhões. Disse, esse negócio é certo. Não, pastor, tudo certinho, tudo certinho. Ou eu vou orar, mas presta atenção, hein? A Polícia Federal pegou ele. É isso que eu pedi também. Se é certo, é certo. Se é errado, é errado. Né? Concordei, não pelo erro, concordei pelo caminho certo. Aí deu um susto, daí acho que se aprumou. Quando dois, sobre a face da terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Concordar é entrar em acordo. E está relacionado a um propósito. Sempre, quando nós trabalhamos a questão de um acordo, você não vai conseguir acordo em como fazer as coisas, porque cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. Mas você vai entrar em acordo quando há um propósito. E quando há um propósito, você entendeu, nós vamos juntos ganhar a nossa família que ainda não conhece o Senhor Jesus? Vamos. Então o que precisamos fazer? Vamos fazer assim, assim, assim. Beleza, fechou. Vamos fazer isso. Porque há um propósito. Se nós ficar discutindo como nós vamos fazer, nós não vamos entrar em concordância. Mas no propósito você entra em concordância. Então, quando você em família vai para o seu tempo de oração, quando você olha para os desejos que você tem depositado diante de Deus, entenda o propósito de Deus para cada uma daquelas coisas e ore conforme o propósito de Deus para aquilo. Una-se em torno de um propósito, do para quê. Para que é isso? E aí você ora junto. E aí você vai perceber a força que há na concordância. Você conhece esse versículo aqui? Será que dá para ler? Leia comigo ali. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Amós 3,3 fala assim, esse texto profeta. Esses bicicleteiros aí vão para algum lugar ou não? Será que vai dar certo isso aí? Pô, vamos fazer muita força, né? De repente um ganha um pouquinho, de repente, daí quando cansa, daí o outro vai ganhar um pouquinho. E assim é a vida quando a gente anda em desacordo. Fica um puxa para lá e um puxa para cá. Melhor é o quê? Andar em unidade, né? Esses aqui vão longe ou não? Esse vai. Porque há um acordo no propósito para onde que eles querem caminhar. E há um propósito sobre esse ano. E eu quero entrar em acordo com você. O Senhor Jesus, ele falou lá em João, eu esqueci de colocar aqui, desculpe, João 16, 24. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pedi e recebereis. E a vossa alegria será completa, inteira, abundante. Ela vai ter uma completude, vai encher todas as coisas. E quando nós nos unirmos nesse propósito, como nós estamos caminhando nesse propósito de 21 dias, para estabelecer a manifestação do reino de Deus sobre a face da terra, orando em horários específicos, como um processo estratégico de oração, perto das 6 da manhã e perto das 6 da tarde, como uma estratégia específica que Deus nos deu para pedir para Ele. E aí nós vamos receber, a palavra aqui é a que foi citada aí, é lambano, nós vamos usufruir, vamos curtir aquilo que Deus tem preparado para nós, para que a nossa alegria ela seja completa. O mundo tem um decreto, o Brasil tem um decreto sobre esses dias. E o Espírito Santo está dando está dando um decreto contrário. E agora, qual propósito nós vamos seguir? O que os céus estão dizendo sobre as nossas vidas, nós vamos pedir, vamos receber, e a nossa alegria será completa? Ou nós vamos acreditar naquilo que ouvimos da mídia, das propagandas, que nós vemos na situação, nos jornais, do que está acontecendo na nação? Estão chegando os dias, como diz lá em Malaquias, que Deus fará diferença entre aqueles que servem a Ele e aqueles que não servem a Ele. E você está entre aqueles que servem a Ele de coração. E Deus lhe separou. E Deus vem e ouve. O texto fala ali, inclusive, que eu podia até ministrar um dia sobre aquele texto, né? Deus vem e dá atenção para que os seus servos estão conversando sobre a face da terra. No que eles estão entrando em acordo, no que eles estão pedindo juntos, o que eles estão falando ali.
Eu quero ver, porque eu quero abençoar os meus. Você pode ler isso no último capítulo lá de Malaquias. Há uma alegria completa declarada sobre esse ano. E eu quero entrar em acordo com você. Eu quero usufruir. Muito mais do que eu quero que você usufrua. Porque eu sei que quando você usufruir, eu vou usufruir junto contigo. Né? Não é eu buscar para mim. É eu buscar para o meu próximo. É você buscar para o seu próximo. No seu pedido e no seu receber para abençoar o seu próximo. E aí você vai experimentar as dinâmicas do reino de Deus. Vamos nos unir nesse propósito? Amém? Se você concorda, vamos nos colocar em pé, por gentileza. Querido Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. De uma maneira muito simples, como nos posicionando e colocando de pé diante do Senhor. Nós entramos a acordo, ó Pai, com essa declaração, que este ano de 2015 é o ano da alegria completa. Senhor, todos da sua igreja e todos os nossos relacionamentos irão experimentar desta alegria que o Senhor está estabelecendo sobre as nossas vidas. Nós concordamos no Senhor, ó Deus, e bendizemos o seu nome. E o povo de Deus diz, amém. Amém, queridos. A alegria completa, ela começa quando? Eu confesso a Jesus como o Senhor da minha vida. Eu começo quando eu peço para Ele e eu recebo o amor dEle na minha vida. Eu experimento o que Ele está falando aqui, de uma alegria completa. Eu quero te convidar a essa alegria completa em Cristo Jesus. Quero te convidar a você usufruir dessa alegria e de tal forma ser transbordante na sua vida que todas as pessoas ao seu redor, elas usufruam dela, elas percebam isso e queiram usufruir disso também. E a igreja aqui, ela quer que você usufrua isso. Eu quero te convidar para isso, fazer uma oração junto comigo, repetindo ela comigo. A igreja vai repetir com alegria junto com você. E aí depois gostaria de ter o privilégio de orar com você e abençoar a você e a sua família nesse propósito. Por gentileza, feche os seus olhos, coloque seu coração em Deus e diga assim: querido Pai Celeste, muito obrigado que o Senhor me ama e que o Senhor estabeleceu um propósito na minha vida, de eu ter alegria completa. E hoje eu abro o meu coração para receber ao Senhor Jesus como o Senhor da minha vida, como meu comandante, como meu chefe, como o dono da minha vida. Eu abro mão de querer dirigir a minha própria vida. E eu quero viver em acordo com a sua vontade. Eu te agradeço que o Senhor perdoou os meus pecados. A minha maneira de conduzir a minha vida sozinho. E eu reconheço que Jesus morreu por mim na cruz e ressuscitou dentre os mortos. E eu recebo o teu amor, a tua paz, a vida eterna na minha vida. E eu te agradeço em o nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, Deus. Dê sua salva de palmas ao Senhor. Diga amém, Senhor. Sim, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Manifesta-te livremente. Concordamos com os céus. Seu povo cheio do Espírito. Toda a terra cheia da sua glória, da sua graça. Obrigado, Deus. Bendito seja o teu nome, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor Deus, sonda o nosso coração. E onde há em nós desacordo, falta de concordância, onde há em nós propósitos opostos, Pai, eu peço que o Senhor nos convença na unidade e nos dê essa unidade de propósito. Espírito Santo, por gentileza, toca-nos como famílias, como casais, como
pais e filhos, filhos e pais. Sonda o nosso coração, ó Deus, e ajuda-nos a ter o discernimento de perceber aonde há essa discordância, essa falta de acordo entre nós. Peço, Espírito Santo, que o Senhor nos conduza como famílias a andar em unidade, a viver esse potencial que o Senhor estabeleceu, essa visão que é estabelecida ali no Salmo 133. Senhor Deus, eu oro, ó Deus, que o Espírito Santo continue a nos convencer desta visão de unidade. Faça crescer em nós este amor pela unidade. Senhor Deus, dá-nos esse discernimento, como diz ali na carta aos Efésios, que nós precisamos com diligência cuidar da unidade que o Senhor nos tem dado no Espírito, a preservar, a cuidar, a zelar pela essa unidade no Espírito. Espírito Santo, ajuda-nos dentro das nossas casas, ajuda-nos, ó Deus, nos nossos grupos familiares e como igreja local e como igreja nessa regional, como igreja nessa cidade, nesse estado e nessa nação, a entendermos o propósito que o Senhor tem estabelecido, para andarmos num só coração, numa só alma, num só propósito. Senhor Pai, faz-nos crescer do pequeno para o maior. Ajuda-nos a cada um de nós, ó Deus, a perceber isso e a caminhar nesta unidade, Senhor, para que o mundo creia. O seu propósito é que o mundo venha a crer em Jesus, e nós nos unimos nesse propósito e pedimos do Senhor, ó Deus, por esta unidade que gera este crer sobrenatural. Senhor Deus, que as 216 mil pessoas que habitam esta regional tenham esta oportunidade de ter os seus olhos abertos e os seus corações abertos a conhecerem a Jesus pessoalmente, a conhecerem a sua presença, o seu amor, e terem esta oportunidade de tomar uma decisão clara diante do Senhor. Senhor Deus, assim nós determinamos sobre os céus dessa regional a salvação. O nome Boqueirão significa salvação. Sim, ó Deus, esta é uma terra de salvação, que proclama com uma boca bem grande: Jesus é o Senhor. E cada um desses habitantes venham a te conhecer e a te amar de todo o seu coração. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Peço a gentileza de você compartilhar uma frase, uma palavra com seu irmão, daquilo que o Espírito Santo te falou nessa noite. Consolide ela de alguma forma. Fale para uma, se possível para uma, para duas pessoas, daquilo que Deus ministrou ao seu coração. E você vai multiplicar a sabedoria de Deus na sua vida. Amém? Graça e paz. Deus abençoe. Você que precisa de oração, por gentileza, nós os pastores estamos aqui à sua disposição. O Ministério Profético também podia, por gentileza, vir aqui.